Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro que acompanha esta sessão. Nós não podemos tratar, senhor presidente, esta votação que está ocorrendo hoje como se ela fosse algo corriqueiro, como se ela fosse somente mais uma votação. A descoberta do pré-sal foi a mais importante descoberta de petróleo no mundo no século XXI. Existem um pequeno grupo de países detentores de grandes reservas de petróleo. E quase 80% destas reservas mundiais, que pertencem aos chamados grandes produtores, são reservas estatais. Dos grandes produtores, das grandes reservas, nos últimos anos, somente 2 países alteraram as suas legislações, permitindo a exploração das suas reservas de petróleo por multinacionais: o Kuwait e o Iraque. 2 países que foram levados a alterar as suas legislações como pena de guerra, abriram as suas reservas e hoje, em larga medida, pertencem a petroleiras norte-americanas e de outros países que se adonaram da riqueza daqueles povos. Em boa medida, sequer estão sendo exploradas. São ativos que valem bilhões e que fazem do petróleo ainda a principal fonte de energia do planeta, pelo menos por mais 50 anos. Não há, senhor presidente, não há nenhum argumento que justifique um país como o Brasil, com uma empresa como a Petrobras, uma referência no mundo em termos de tecnologia e de conhecimento, alterar a sua legislação e retirar a obrigatoriedade da participação da Petrobras nos consórcios que vão explorar o pré-sal. Não há, senhor presidente, nenhum argumento que justifique a retirada da exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal. A Petrobras sempre foi e continua sendo a grande locomotiva do desenvolvimento da indústria nacional. Junto com a Petrobras, ao longo dos últimos anos, diversos segmentos da indústria brasileira ganharam capacidade, tecnologia e conhecimento. Diante do que nós estamos assistindo aqui nesta casa, os senhores e as senhoras poderão se surpreender, mas o que está sendo aprovado aqui permitirá que o nosso petróleo do pré-sal não passe nem perto do Brasil. Nem perto do Brasil. Porque este óleo será retirado em alto mar, colocado em navio petroleiro e refinado nos Estados Unidos, no Golfo do México e na Europa. Esse petróleo do pré-sal, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, que está sendo vendido para pagar a conta do golpe, retirará do nosso país a soberania, a capacidade estratégica de investimentos que até certo ponto eram impossíveis de serem imaginados, mas que nós podemos fazer uma transformação na nossa educação pública, na nossa saúde pública, na nossa infraestrutura. E eu pergunto aos senhores e senhoras, qual o interesse? Está lá
quando foi revelado pelos Wikileaks as informações de conversas que ocorriam na época entre hoje ministro das Relações Exteriores José Serra e as petroleiras norte-americanas e a própria embaixada dos Estados Unidos, aonde ele dizia: aguardem, não participem dos leilões, nós vamos mudar a legislação e vamos ter uma lei que vai ficar muito melhor. Muito melhor para quem? Muito melhor para os Estados Unidos, muito melhor para a Chevron, para a ExxonMobil. Mas eu questiono mais uma vez a Vossas Excelências: o que o povo brasileiro ganha com esta medida, aonde os senhores e as senhoras estão vendendo a nossa soberania como parte do pagamento de um golpe que feriu de morte não só a nossa democracia, mas a nossa possibilidade de construir um futuro diferente. Mas o governo golpista de Michel Temer não está satisfeito. Não basta entregar nossa riqueza e prevê para esta semana a votação em segundo turno da PEC 241, reduzindo a capacidade de investimento do Estado brasileiro, promovendo uma onda de desmonte nos serviços públicos da área da saúde e da educação. Para quê? Para abrir mercado para o terceiro setor, para entidades privadas que vão abocanhar um pedaço dos serviços que hoje, na área da saúde e da educação, são serviços de referência e excelência do poder público. Os senhores e as senhoras transformam qualquer coisa em mercadoria, em ativo, em possibilidade de negócio. O petróleo, a saúde, a educação, a segurança, não importa. O que importa é que o golpe está em curso. Os acordos firmados têm que ser cumpridos. E a soberania e o futuro do povo brasileiro está sendo colocado num segundo plano. Não vamos jamais aceitar, assim como a história reserva, quando em 1953 o povo brasileiro, em grandes manifestações, saía à rua e dizia: o petróleo é nosso. E nomes importantes da vida política brasileira até hoje são lembrados pela sua coragem e pela ousadia. Vossas Excelências entrarão para a história como aqueles que, depois de 70 anos de luta, sem qualquer resistência, de cócoras, se abaixaram os interesses norte-americanos e a outras multinacionais. E junto com o governo golpista de Michel Temer, decretam para os seus futuros, não a frase: o petróleo é nosso. Vocês estão escrevendo nas suas biografias: o petróleo é de vocês. A partir de hoje, estamos abrindo mão daquilo que foi conquistado. Portanto, é uma noite trágica que tem que ser registrada e denunciada para que o Brasil saibam o que os senhores estão fazendo dentro dessa casa. Muito obrigado. Senhor presidente.